Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Como tem sido seu Natal, espero que você tenha tido um excelente Natal com a sua família. E eu desejo que nós tenhamos também um excelente ano novo. Está chegando, faltam poucos dias para o novo ano. Como você sabe, final de ano é época de festa, fica tudo muito corrido. Nós temos várias reuniões, vários compromissos, razão pela qual os nossos vídeos têm saído bem tarde. Esse, por exemplo, já saiu depois da meia-noite, mas ele se refere ao dia anterior. Portanto, você vai assistir aí pela manhã, e nós faremos de tudo para que ainda hoje saia o vídeo do capítulo 23. Hoje, capítulo 22, vamos meditar rapidamente, lembrando que o nosso propósito é um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, e também, meu querido irmão, tentar mudar. No capítulo de hoje, nós vamos ver que Davi quis construir para Deus uma casa. Lembrando que este capítulo você já viu também, lá em Reis, você viu que Davi quis construir para o Senhor um templo, e o Senhor fez a seguinte pergunta para Davi: Davi, eu te pedi alguma coisa? Em outras palavras, o Senhor disse para Davi: Davi, eu não te pedi nada. Davi, quando foi que eu solicitei isso? E nós já vimos isso também em Crônicas, porque Deus mostrou para Davi claramente qual era o seu propósito. Davi, eu vivi entre vocês, entre o povo, por meio do tabernáculo. Enquanto o povo esteve andando, eu estive entre vocês. Vai vir alguém que não vai ser você, vai ser seu filho. Esse filho vai construir um tabernáculo, vai construir um templo. Claro que Davi achou que era Salomão, mas Deus não estava falando de Salomão, porque Deus estava falando de alguém que sentaria no trono para sempre. Deus estava apontando para o verdadeiro templo, que não é o que Salomão construiria, não é o templo definitivo, mas era o templo que Jesus faria e estabeleceria com a sua morte na cruz, porque ele nos capacitaria a ser agora templos do Espírito Santo, capacitaria a sermos agora habitação do Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, isso tudo apontava para Cristo, mas o certo é que Salomão tinha um papel histórico a cumprir. E o projeto final, nós já falamos aqui também em uma outra mensagem, é que um dia, então Deus habitou entre os homens, depois Deus passa a habitar nos homens por obra de Cristo, e um dia Cristo nos entregará, a Bíblia nos diz, que quando depois de Cristo ter submetido tudo debaixo de seus pés, ele mesmo se submeterá ao Senhor para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, um dia, ao invés de Deus habitar em nós, nós habitaremos em Deus lá no céu e ele encherá todas as coisas. Isso é lindo, irmãos, e fica para o momento apropriado, nós vamos chegar nesse texto também. Mas vamos aqui para o capítulo 22. Capítulo 22, Davi, já que ele não pode construir o templo, o que ele vai fazer? Planejar o futuro. Então a gente vai meditar nesse tema. Como construir o futuro com sabedoria. A primeira coisa que a gente tem que pensar, irmãos, é que nós precisamos reconhecer o nosso papel. Existem árvores que nós somos chamados para plantar as sementes dela, mas nós não vamos sentar debaixo das sombras dela. Foi isso, um sonho que Deus colocou no coração de Davi, mas não seria ele a executar esse projeto. Não significa que ele não participaria desse projeto. Por isso, meu irmão, você é participante de tudo aquilo que acontece, de certa forma, através da sua casa. Davi sabia que era um filho seu que iria entrar, que iria construir uma casa ao Senhor. Por isso, Davi fez de tudo para que preparasse, tornou para que tudo o seu filho tivesse à disposição, para que pudesse cumprir os propósitos de Deus. E eu pergunto, meu querido irmão, você talvez tenha tido vontade uma certa vez de servir o Senhor com toda intensidade, mas não teve as oportunidades que você gostaria de ter tido. Talvez ter tido mais tempo para estudar, talvez ter ido para um seminário, talvez ter se dedicado integralmente. Você não pôde, você não teve como, mas você tem vontade que seu filho faça isso, você tem vontade que seu filho sirva com integralidade ao Senhor. Mas aí eu pergunto, o que você tem feito para que isso ocorra? Você tem planejado o futuro do seu filho de que forma? Eu queria trazer aqui para você uma informação muito importante. A gente foi muito preocupado com o como e com o que. E a gente se preocupa muito pouco com quem. A gente se preocupa muito com o como o nosso filho vai viver, ou o que o nosso filho será. Nós nos preocupamos muito, a gente nos preocupa muito com como. E a gente fica preocupado em fazer que o nosso filho tenha coisas, bens, porque nós estamos preocupados com como ele vai viver, ou nós estamos preocupados com o título que ele terá, o que ele vai ser, e nos preocupamos muito pouco com quem ele deve ser. E a nossa principal preocupação é com o quem ele deve ser. E Davi se preocupou com quem Salomão deveria ser. Salomão deveria ser o rei que cumpriria, aquele que cumpriria a vontade de Deus. Davi não deixou escolha para Salomão. Davi fez questão de pintar para Salomão aquilo que seria o seu caminho, aquilo que seria para ele o seu propósito, que seria honrar a Deus e obedecer a Deus. Preste atenção, o versículo de número 11, Davi diz: agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que prospere e que possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como ele disse, ao seu respeito. Então Deus disse a seu respeito, Salomão, então você vai fazer. E o que Davi fez foi preparar com excelência o futuro de Salomão. Ele investiu em Salomão, preparando para o futuro e fazendo com que Salomão acreditasse que aquele era de fato o propósito de Deus para ele. Então, irmãos, quantas vezes nós, ao invés de plantar certeza no coração dos nossos filhos, nós ficamos plantando dúvidas.
porque nós não temos certeza de muitas coisas a respeito dos nossos filhos. Às vezes nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, sejam advogados, sejam, enfim, tenham outras profissões, continuem o negócio da família, mas você tem plena certeza disso? Às vezes você não tem. Mas olha como é fácil responder outra pergunta. Você tem certeza que é a vontade de Deus que o seu filho sirva o Senhor Jesus? Você tem essa certeza, eu tenho convicção que você tem essa certeza. Então por que, meu querido irmão, não investir no seu filho nisso? Para que ele seja um quem, não como, não o quê, mas um quem. Não preocupa no como o seu filho vai viver, não preocupa o que ele vai ocupar, se ele vai ser médico, advogado, engenheiro, não preocupa como ele vai alcançar, como ele vai viver, não preocupa com isso, mas preocupa quem ele vai ser. Porque se ele se tornar o quem que Deus espera, Deus esperava que Salomão fosse aquele que teria o temor, um quem temente a Deus, como foi seu pai. O resto, irmãos, ele tiraria de letra. Ele aprenderia a viver contente em toda e qualquer situação. E o que Davi fez? Davi investiu tempo para mostrar para Salomão que Deus tinha um propósito para que ele fosse aquele quem usado por Deus, cheio de sabedoria, para que pudesse construir então esse templo e fazer a vontade de Deus. E Davi não só fez essa convicção, trouxe essa convicção no coração de Salomão, como também ele preparou o caminho para que Salomão pudesse cumprir a sua missão. De tal maneira que ele tornou isso mais fácil para Salomão, ao ponto de dizer assim, versículo 18, versículo de número 13, ele diz assim, olha, então você prosperará se tiver cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor Deus ordenou a Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado. Esse com muito esforço, ou seja, de maneira muito forçosa, Davi, eu juntei para você, olha a quantidade, 34 mil toneladas de ouro, 34 mil toneladas de prata, bronze e ferro calculado, pedra, pedreiro, perito, madeiras, carpinteiros, pedreiros e toda a mão de obra específica. Aí você fala, poxa vida, Davi deixou a vida de Salomão mais fácil. Não, irmãos, Davi investiu no propósito que ele acreditava que Deus tinha para Salomão e ele inculcou na vida do seu filho que aquele era o propósito de Deus para sua vida. E até o ponto que Salomão se preparou para isso, Salomão acreditou nisso, Salomão internalizou isso. E Davi acreditava tanto que ele pediu os chefes para ajudarem Salomão. Ele disse, olha, ajudem Salomão, porque Salomão é aquele que vai fazer o templo. E aí ele diz assim, não está com você o Senhor Deus? Não é fato que ele preparou todo o ambiente para isso, Salomão, veja aí, você tem paz de todos os lados. Ele entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, que está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora, presta atenção, Salomão, disponha a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor, a arca da aliança, mãos à obra, para que os utensílios e a arca do Senhor possam habitar nesse lugar que será edificado. Preste atenção, meu querido irmão. Davi, ele encorajou a seu filho Salomão. Então, ele não só reconheceu seu papel, Davi, ele não arriscou ir para além do que Deus havia determinado, mas ele se alegrou que o seu filho faria e ele começou a participar do processo. Ele disse, eu não vou construir, mas eu vou facilitar a vida do meu filho. Eu vou ser o principal incentivador da vida do meu filho. Eu não pude, mas meu filho vai poder servir ao Senhor dessa forma. E o que ele fez? Ele preparou com excelência o futuro. Meu querido irmão, olhe para o seu filho, prepare o futuro do seu filho com excelência, cuide da sucessão geracional. O seu maior papel, a sua maior missão não é, meu querido irmão, deixar aqui um filho. A sua maior missão como pai é formar outro pai. Você vai ser bem sucedido quando você perceber que na sua criação você formou um outro pai e não um eterno filho. Que você formou um ser responsável, um ser que moralmente responde pelos seus atos, que é de fato cuidadoso, zeloso para com a sua família, para com seus deveres, e principalmente alguém temente a Deus, que anda nessa terra, mas como alguém que vê o invisível e sabe que um dia há de prestar contas ao Criador. Meu querido irmão, invista no seu filho, prepare com excelência o futuro dele, para que ele seja um quem temente a Deus em qualquer área que ele tiver. Qualquer área. Salomão era um quem temente a Deus e transitou em todas as matérias de ciência. É claro que a gente sabe que lá no final ele deu uma escorregada, porque ele deu lugar à vaidade, cometeu um erro que seu pai também cometeu, por causa de mulheres. Mas, meu querido irmão, por muito tempo Salomão transitou nas mais diversas áreas do conhecimento. A gente pode dizer que Salomão foi um jovem universitário bem sucedido. Depois de velho é que ele, vamos dizer, deu uma escorregada, mas foi um jovem universitário bem sucedido. Ninguém arrancou o temor do coração de Salomão por um bom tempo. E por que isso, meu querido irmão? Porque o seu pai o preparou com excelência para o futuro. O seu pai fez com que ele acreditasse que Deus tinha um plano na vida dele. Então, meu irmão, o plano de Deus para o seu filho não é acadêmico, o plano de Deus para o seu filho não é financeiro, o plano de Deus para o seu filho não é esportivo, o plano de Deus para o seu filho é espiritual. Pode até ser
que dentro dessas áreas ele possa cumprir o plano espiritual. No entanto, o plano de Deus para o seu filho é dentro do reino, meu querido irmão. Coloque isso na cabeça dele. E encoraje, invista nisso. Davi investiu 34 mil toneladas de ouro, 3.400 toneladas de ouro, 34 mil toneladas de prata, bronze e ferro incalculável, pedras, madeiras que poderiam ser multiplicadas, pedreiros, carpinteiros e peritos em todas as artes. E disse para Salomão, ó, tudo que eu pude fazer eu fiz, mãos à obra, trabalhe, esse é o propósito de Deus. Então, meu querido irmão, tem muita coisa que você não vai conseguir participar. Eu acredito que eu também não. Mas nem por isso a gente não precisa, por exemplo, como eu falei aqui da árvore, né? Não é porque você não vai sentar à sombra, você não precisa participar. Plante a semente hoje. Faça como Davi. Preocupe-se com a glória de Deus. Crie filhos para a glória de Deus. Creia que eles serão bênção na mão do Senhor e que o Senhor tem uma aliança com eles. Faça como Davi. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.